pessoal, aqui quem fala é o André, filho do pastor Célio, e eu vim dar o apoio do meu pai. Peço que deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Olá pessoal, quem vos cumprimenta nesta hora é o vosso irmão em Cristo, pastor Célio. E aqui nós estamos mais uma vez para mais um vídeo com a exposição da Palavra de Deus. E nesta noite nós queremos fazer uma exposição da Palavra de Deus baseado no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 6. Nós vemos ali Deus falando com o profeta Jeremias para que ele desse uma chegada até a casa do oleiro, porque o Senhor queria falar com ele ali na casa do oleiro. E Jeremias, então, surpreso com aquela orientação, quem sabe, ele desce até a casa do oleiro e ali encontra o oleiro fazendo o vaso, girando a roda e fazendo o vaso. E quando de repente aquele vaso se desfez na sua mão, se desmanchou, e ele pegou e amassou novamente aquele barro e fez um novo vaso. Então veio a palavra de Deus a Jeremias dizendo: não poderei eu fazer o mesmo que fez o oleiro? Porque como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós, ó nação de Israel, nas minhas mãos. Então Deus fala com o profeta Jeremias que Deus estava moldando, Deus estava fazendo um vaso, e Deus queria fazer com que a nação se tornasse um vaso nas suas mãos, fosse moldada por Deus. Prezados, nós estamos vivendo em tempos que dentro da igreja nós encontramos muitas pessoas que estão querendo ser um vaso nas mãos de Deus, estão querendo ser moldadas por Deus para poder serem usadas por Deus. Irmãos e irmãs que desejam e cantam até que o Senhor faça deles um vaso novo. E Deus tem interesse, meus prezados, em fazer de nós um vaso especial para o seu uso. E nós queremos ver nesta noite como nós podemos nos tornar um vaso nas mãos do oleiro. Como poderemos nós, seres humanos frágeis, serem usados por Deus. Mas para ser usado por Deus é preciso ser moldado por Deus, é preciso se tornar um vaso segundo aquilo que o Senhor quer. E a primeira coisa que nós vemos, meus prezados, é que o barro, ele é tirado ali do barreiro. O barreiro é o lugar onde se tira o barro. E quando este barro é trazido para ser um vaso, uma das coisas que é bom se observar, que o barro, ele não pode estar muito duro. Existe um ponto em que esse barro precisa estar para que o oleiro possa moldar este vaso. E aí muitas vezes está o problema quando Deus quer nos moldar para que nós nos tornemos um vaso nas suas mãos. Muitas vezes nós estamos como um barro duro, um barro que não é possível o grande oleiro moldar esse barro por causa da sua dureza. Quando o oleiro pega o barro, ele precisa preparar este barro para que ele se torne um barro não muito duro, para que ele seja moldado. Quando nós
falamos em termos humanos, Deus pode nos tornar um vaso nas suas mãos, mas Ele precisa nos moldar, e esse barro, como eu disse, ele precisa estar não duro. E o que pode muitas vezes nos endurecer, o que pode às vezes impedir que Deus faça de mim, faça de você um vaso, é que muitas vezes estamos enrijecidos, estamos endurecidos por causa do pecado. Se existe uma coisa que endurece o coração do homem e que não permite que Deus o molde, é o pecado. Existe uma palavra em Hebreus que diz assim: se ouvires hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do deserto, quando os vossos pais ouviram a minha voz e se endureceram, e eu não tive uma outra alternativa a não ser destruí-los. Prezados, quando Deus vai nos moldar, e se nós estivermos endurecidos, não há jeito de Deus nos moldar. E muitas vezes nós nos encontramos numa situação que Deus não consegue nos moldar. Existe uma coisa além do pecado que não deixa de ser pecado, mas endurece o coração do homem, é a falta de perdão. Não somente com relação aos irmãos da igreja, mas o perdão a todas as pessoas. Existem pessoas que trazem mágoas dentro de si, existem pessoas que têm desejo de vingança, e isso aí impede o moldar de Deus. Estamos endurecidos, estamos enrijecidos por causa do pecado. Quando o apóstolo Paulo chegou em Roma, ele marcou uma reunião com os irmãos, e muitas pessoas vieram ouvir a palavra do apóstolo. E a Bíblia diz que Paulo ficou de manhã até a tarde expondo a sua doutrina, e baseado na lei de Moisés, baseado nos profetas, baseado também nos salmos, ele expôs a mensagem de Jesus Cristo como Salvador. Ele mostrou que Jesus estava na lei, que Jesus estava nos profetas, que Jesus estava nos salmos. Mas qual foi a reação daquelas pessoas que estavam ali? Muitos abriram o coração, sim, é verdade, e aceitaram a mensagem de Paulo com respeito a Jesus. Bem disse o Espírito Santo a respeito de vossos pais: vai e dize a este povo, mas eles vão ver com os olhos, mas não vão perceber. Vão ouvir com os ouvidos, mas não vão entender, porque este povo me ouviu de mau grado. Por isso não se converteram, não se entregaram a mim, endureceram o seu coração contra mim, não se converteram para que eu pudesse curá-los. Prezados, o endurecimento contra Deus e a sua palavra impede que uma pessoa se converta. E não havendo conversão, Deus não vai conseguir nos moldar. Para que nós nos tornemos pessoas moldáveis, para que nós nos tornemos como um barro na mão do grande oleiro, nós precisamos estar amolecidos. E só existe um que pode amolecer o nosso coração, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado na Bíblia com a água. Por isso a palavra de Deus diz no Antigo Testamento: derramarei água sobre o sedento. Prezado, nós precisamos permitir que o Espírito Santo amoleça o nosso coração para que sejamos moldados por Deus e abençoados pelo Senhor nosso Deus. Prezados, uma outra coisa também que nós podemos perceber, para que um oleiro possa moldar o barro e fazer dele o vaso,
aquele barro ele não pode estar muito mole. O barro tem que estar no ponto. Então, quando este barro ele está muito mole, não existe jeito de levantar ali sobre a roda do oleiro aquele vaso. Assim também Deus, se nós estivermos mole, se houver em nós frouxidão espiritual, se não houver entre nós firmeza, perseverança, se nós estivermos achando que aquilo que Deus exige de nós é muito duro demais, nós estamos vivendo uma frouxidão espiritual. Quando a lei de Deus é aplicada, pode ser que nós nos sintamos como que sendo esbofeteados, chicoteados. E a palavra de Deus diz que todo pai que ama o filho, ele corrige o filho, ele disciplina o filho. E essa disciplina, essa correção não é para destruição, esta correção é para o bem daquele filho. Assim também Deus, os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus é para nossa proteção. Você imaginou se nós vivêssemos num mundo onde não houvesse lei? A mesma lei que te protege é a mesma lei que protege a outra pessoa. Uma pessoa não poderá fazer nada contra a sua vida, porque existe uma lei. Então a lei, a disciplina, principalmente vindo de Deus, nós não poderemos nunca considerar que ela é pesada demais. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, ele diz que os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Mas o que acontece, prezados? Porque às vezes as pessoas não aceitam a disciplina, porque às vezes as pessoas estão achando que os mandamentos de Deus são pesados, porque às vezes não há perseverança, não há persistência. Muitas vezes nós passamos anos e anos firmes no caminho do Senhor, mas de repente começamos a relaxar espiritualmente, começamos a deixar de ler a Bíblia, deixamos da oração, começamos a dar lugar à carne, ao pecado, e muitas vezes nós não queremos mais a disciplina de Deus. Nos tornamos um barro amolecido demais. Então ele precisa ser tratado. Não podemos estar fora do ponto. Precisamos estar no ponto que Deus quer que nós estejamos, para que Ele possa fazer de nós um vaso nas suas mãos. Louvado seja Deus. Seguindo aqui o raciocínio, prezado, sobre como se tornar um vaso nas mãos de Deus, uma outra coisa que nós precisamos prestar atenção é que o barro, se ele estiver no ponto, não estiver nem muito duro, nem muito mole, mas se ele estiver no ponto, ele não pode ter pedras no meio. Porque se ele tiver pedras no meio, ele pode impedir que o oleiro molde este barro e se torne ali um vaso nas mãos do oleiro. Eu já trabalhei em cerâmica e trabalhei ali na máquina extrusora, onde o tijolo saía e era preciso cortar, uma maquininha de cortar. E de repente, na boca da extrusora se colocava ali uma pedra, e no lugar que estava a pedra, o tijolo não podia sair perfeito, então saía aquele friso fino e comprido, que tinha que parar na máquina para ir lá e tirar a pedra que estava ali no buraco da maromba, da extrusora, porque o tijolo estava saindo com um buraco. Assim também, meus prezados, nós não podemos ter no nosso coração as pedras do pecado. Quantas pessoas estão endurecidas, quantas pedras têm estado na nossa vida e têm impedido que o nosso Deus, o grande oleiro, venha moldar a nossa vida. Não é possível o oleiro moldar o vaso se aquele barro estiver cheio de pedras. Além de machucar a mão do oleiro, não será possível moldar. E se ele
por acaso fizer um vaso, vai estar ali saliente naquele vaso, aquela pedra saltando ali naquele vaso e tirando, quem sabe, a beleza. Quais são as pedras que muitas vezes nós temos alinhado, temos agasalhado em nosso coração? Muitas vezes as pedras da falta de perdão. Quais são as pedras que muitas vezes estão impedindo que Deus possa nos moldar? Vamos pedir ao Espírito de Deus que tire do nosso coração todas as pedras. Certa vez Jesus estava pregando a palavra de Deus e existiam ali muitos fariseus e eles estavam dizendo nos seus corações que eles eram filhos de Abraão. Mas Jesus disse assim: não começais a dizer em vós mesmos, somos filhos de Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quem estava Jesus falando que eram pedras? Eram os gentios que estavam ali, que eram considerados duros de coração, que eram pessoas endurecidas contra Deus, mas Jesus disse que poderia tirar as pedras daquele coração. Então vamos buscar ao Senhor, pedir: Senhor, tire as pedras que estão no meu coração. Quando Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro, ele disse: tirai a pedra. E Ele está sempre diante de nós, está dizendo: tirai a pedra da incredulidade, tirai a pedra que está impedindo que nós nos aproximemos inteiramente de Deus, para que Ele possa nos moldar e fazer de nós um vaso novo, um vaso para o seu uso e para a sua glória. Como podemos nos tornar um vaso nas mãos do oleiro? Primeiro nós precisamos estar no ponto. Não podemos estar duros, nós não podemos estar moles, nós não podemos ter pedras. Como barro, nós precisamos estar no ponto. Mas uma coisa importante é que o barro, ele não tem nenhuma resistência contra o oleiro. Então nós podemos entender que o barro, para que ele seja moldado, para que ele se torne um vaso, ele precisa deixar-se moldar. Ele precisa permitir que o moleiro tire lá do barreiro aquele barro, trabalhe com ele, amasse, possa colocar nele a água, possa tirar dele as pedras, para que o oleiro possa fazer dele um vaso, para que ele seja usado completamente nas mãos do oleiro. Deus, como grande oleiro, Ele vai pegar esse barro, Ele vai amassar, Ele vai refazer, Ele vai desfazer, Ele vai colocar água, Ele vai fazer de tudo para que este barro ele se torne o ponto. Ou veja, amassar, apertar, fazer com que se torne ali uma massa homogênea. Deus, Ele quer fazer isso de nós. E muitas vezes, meus prezados, quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, quando Deus quer nos tornar um vaso nas suas mãos, Ele começa a nos amassar, Ele começa a nos moldar, Ele começa a fazer em nós aquilo que é a sua vontade, e nós começamos a reclamar. Mas a palavra de Deus diz: poderá o vaso dizer ao oleiro: como me fazes assim? Ou por que fazes assim comigo? Não. O barro, ele tem que se entregar totalmente nas mãos do oleiro, para que ele seja feito um vaso para ser usado. Chegamos assim a um pensamento, chegamos assim a esta pergunta: queremos continuar apenas um barro, uma massa, ou queremos nos tornar um vaso nas mãos do oleiro? Quando Deus criou todas as coisas, a última coisa que Ele fez foi o homem. E a Bíblia diz que Ele foi lá e pegou o barro, amassou e fez um homem segundo a sua vontade, soprou neste barro, soprou neste grande boneco de barro o sopro de vida, e ele veio a viver. Adão foi moldado
por Deus e se tornou o homem que Deus queria que ele fosse. Se nós quisermos ser moldados por Deus, nós precisamos permitir que Ele nos molde e faça de nós um vaso. Veja o que a palavra de Deus diz: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Prezado, Deus quer nos moldar e nos tornar um vaso. E depois de nos tornar um vaso, de fazer de nós um vaso segundo o seu querer, Ele vai soprar em cada um de nós o sopro que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo é o tesouro que o Senhor vai colocar em cada um de nós. O Espírito Santo virá em nós e estará sempre na nossa vida. Nós somos vasos de barro, mas o que está dentro de nós é o tesouro, porque o que está dentro de nós é uma partícula divina, é o sopro que Deus soprou em nossa vida, enviando às nossas vidas o Espírito de vida, e nós temos esse Espírito que Ele testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus, esse Espírito que testifica em nosso coração que nós estamos marchando para um dia sermos chamados para estar na glória com o Senhor Jesus Cristo. Prezados, não vamos querer apenas ser um barro, mas vamos permitir que Deus nos molde e encha a nossa vida do seu Espírito Santo, para que nos tornemos vaso de honra, para que em nós tenha o poder de Deus e possamos glorificar o seu nome. Muito obrigado, meu prezado. Fique com esta palavra e Deus que abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.